importantes para nós aqui na igreja, porque o trabalho da mãe é o trabalho de continuidade, um trabalho de ânimo, um trabalho de um esforço para o corpo de Cristo, para edificar o corpo de Cristo, porque talvez aquilo que você não faça, os seus filhos fazem, então é uma continuidade de você mesma. Que Deus abençoe cada um de vocês. Boas-vindas para o... É o André, não é? Lembro do André. Então, Deus abençoe, viu? Nós estamos estudando os Salmos de Lamento, e os Salmos de Lamento nos ensinam muito a respeito de abrirmos o nosso coração para Deus, expressarmos aquilo que nós realmente estamos sentindo. É algo que não dá para você fazer para qualquer pessoa. Não dá para você se abrir com todas as pessoas. Você pode ser mal compreendido. Então os salmistas, quando apresentam o seu lamento, eles não podem ser reprovados, porque aquele é um relacionamento deles com Deus. Assim como você, quando você está muito triste, quando você está preocupado por várias situações, você pode abrir o seu coração para Deus. Há pelo menos 3 situações da vida em que nós ficamos muito tristes. Primeiro, é quando alguém faz algum mal contra nós. Quando alguém é injusto, quando alguém nos calunia, fala mal de nós, nos maltrata de alguma maneira. A segunda situação da vida é quando nós mesmos erramos, fazemos alguma bobagem, algum pecado, alguma situação que nós mesmos sofremos as consequências e nos deixa muito tristes conosco mesmos e tristes com a situação que veio através daquela ação errada nossa. E a terceira situação são as tragédias. As tragédias ninguém é culpado, como um caluniador, como alguém praticando um pecado. Simplesmente tragédias acontecem, desgraças acontecem. Um vento pode soprar e tirar o telhado da casa, isso é uma tragédia, e outras tragédias que podem acontecer. São os cataclismas, a natureza furiosa, a natureza do caos. Isso acontece por causa da maldição que sobreveio a tantas esferas do mundo, do universo, inclusive da natureza. Então, pelo menos essas 3 situações. Mas você pode ficar tranquilo, seja qual for a situação, Deus vai te ouvir. Não importa se é alguém que está te maltratando, não importa que seja você que tenha pecado, ou uma tragédia sobreveio à sua vida, Deus vai te ouvir. Expresse ao Senhor aquilo que você realmente sente, essa tristeza, e Deus cuida do resto. Mas os salmos de lamento, eles nos ensinam, eles servem, eles se prestam para vários benefícios, e um deles, isso é uma continuidade do que estamos estudando, é saber que Deus age. Salmo 83, versículo 1. Salmo 83, versículo 1. Deus age. Se alguém quiser ler, pode ler, por favor. Salmo 83, 1. Ó Deus, não ficares, não te imudeces, nem fiques inativo, ó Deus. Esse é um clamor, esse é um lamento que, se você falar para alguém vai te interpretar mal, porque Deus não é inativo. Eu sei que Deus não é, mas parece. Na situação que eu estou passando, parece que Ele não está fazendo nada. Por isso eu posso falar para Deus não ficar mudo, e para Deus não ficar inativo, sem fazer nada, sem agir nessa situação que eu estou passando.
Notaram como é perigoso falarmos isso para Deus? Para as pessoas? Mas para Deus nós podemos falar. Se a oração estiver errada, Ele conserta. Mas fale para Deus aquilo que você sente. No versículo 18, nós sabemos que Ele age. E reconhecerão que só Tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. O lamento te ajuda a lembrar que Deus age. Deus não está inativo. O lamento também nos ajuda a sermos restaurados por Deus. Vamos ler o Salmo 85. Nos ajuda a sermos restaurados por Deus. Salmo 85, versículo 4. Alguém pode ler? Torna-nos a trazer, ó Deus, da nossa salvação, e faz cessar a tua ira sobre nós. Torna-nos a trazer, ou seja, Ele nos restaura, restabelece-nos, ó Deus. E o versículo 6 também. Porventura não tornarás a vivificar-nos para que em ti se regozije o teu povo? Ele vai nos vivificar, ou seja, vai nos dar nova vida, um novo ânimo, um refresco para a nossa alma, um refrigério para o nosso espírito. Deus faz isso, porque Ele faz isso porque Ele é um Deus restaurador. E você descobre isso quando você lamenta, quando você diz para Deus te restabelecer, para Deus te curar dessa angústia. Deus faz isso porque Ele é o Deus que não é apenas o Criador, mas é aquele que mantém a sua criação. É aquele que dá um novo ânimo, uma nova vida para a nossa existência. Lamentar-se diante de Deus nos ajuda a encontrarmos uma saída para aqueles problemas impossíveis. Você já esteve numa situação que você falou, não, agora não tem saída. Agora não tem como eu sair disso. Faça um teste. Clame, lamente, expresse a sua angústia, expresse para Deus que você está numa situação que criou-se em volta de você uma armadilha e que você não consegue sair. Deus vai te abençoar, Deus vai te livrar. Vamos ler Salmo 88. Salmo 88, versículo 1. Alguém quer ler? Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Então, Sr. Dionísio, aquela angústia que o irmão passa, aquele problema que se encontra, está clamando a Deus só de dia ou de noite também? Deus está querendo que clamemos a Ele. Por que Deus faz isso? Porque esses 2 turnos de oração, um só não basta. Ele não poderia responder só numa oração. Por que tem que ser a prestação assim, dia e noite, vários dias, vários meses, talvez anos? Por quê? Eu não sei explicar isso, mas eu sei que todas as vezes que nós lamentamos diante de Deus, Deus consegue a nossa atenção. Às vezes nós estamos um pouquinho afastados de Deus, ou pelo menos desinteressados. Mas quando nós lamentamos, choramos diante dele, é como se Deus falasse, agora eu consegui a sua atenção. Por isso clamar dia e noite é um ato de desespero. E por alguma razão, talvez essa mesma que eu tenha falado para os irmãos, Deus quer corações desesperados. Porque Ele disse que ao contrito de coração, Ele não é surdo. O braço dele não está encolhido para o que é contrito, mas Ele estende os seus braços em resposta.
Porém, às vezes parece que nós não conseguimos sair de certas situações. Veja o salmista que ele se sentia assim também no versículo 8, se alguém quiser ler. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. É uma armadilha. É como um ratinho preso na ratoeira. Não tem como sair. É como se nós estivéssemos numa situação em que todos os nossos conhecidos, todas as pessoas que poderiam nos ajudar, elas foram embora. E se apartaram de nós, os nossos conhecidos. E nós acabamos sendo um objeto da abominação. Ou seja, eu não quero nem ficar perto. Ele só atrai problema. E aí nós ficamos naquela armadilha, sem poder sair, e só nos resta clamar. Por isso nós clamamos dia e noite. Expressar o que você realmente está sentindo. Eu não posso falar para alguém: olha, você sabia que eu estou numa situação que não tem como eu sair? As pessoas vão dizer que eu tenho falta de fé, ou que eu estou me desviando das promessas. Eu não posso falar isso para ninguém, ou para quase ninguém. Mas eu posso falar para Deus. Porque o salmista falou, e Deus registrou, como uma forma de eu repetir. Os salmos são uma repetição. Quando você ora, você pode repetir esses salmos, como se fosse você mesmo, sem escape, sem escapatória. E Deus ouve. Esse é o benefício de se lamentar diante de Deus. O outro benefício é confessar pecados. Como eu disse, talvez essa seja a segunda situação em que uma pessoa está muito triste. Quando ela peca. O crente, quando peca, ele fica triste. Mas acabou para ele tudo? Não. O mesmo Deus que nos salvou em Cristo Jesus é o Deus que nos restabelece com seu Santo Espírito. E nós podemos nos lamentar diante dele. No Salmo 90, nós vemos o salmista clamando a Deus, se identificando com o pecado. Esse aqui não é Davi, não é Asaf, não é nenhum filho de Corá. Quem é esse aqui? Quem é esse salmista? Moisés. Quem pensou que Moisés não tivesse nunca escrito um salmo? Está aqui, olha. Ele escreveu um salmo. E Moisés, assim como Esdras, como Neemias, como Daniel, ele reconhece que o pecado do povo é o pecado dele também. E ao se identificar com isso, ele se lamenta e ele clama ao Senhor. Veja o versículo 7. Alguém quer ler? Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Quando você está numa situação de tristeza, de angústia, ou alguma coisa ruim aconteceu com você, isso não é um padrão, mas eu quero dar uma sugestão para você. Perguntar para Deus: o que eu fiz de errado? Sim, eu não estou te acusando, mas há uma possibilidade de que coisas, que angústias vêm na nossa vida por causa de pecados escondidos. De novo, eu não posso falar isso para alguém, porque as pessoas já vão se apressar a dizer que eu estou em pecado, ou
elas vão se apressar em dizer que eu não estou em pecado. Tanto uma coisa quanto a outra é ruim, porque você fica sem o ajuste que Deus quer fazer na sua vida. O salmista, ele reconhece que ele é consumido por causa da ira de Deus, pelo furor de Deus. E com isso, então, ao perguntarmos para Deus, eu fiz alguma coisa errada? O Santo Espírito de Deus se alegra e Ele mostra para nós se nós pecamos. Ou Ele nos mostra, não, você não pecou, e nos dá aquele alívio também. No versículo 13, veja como que o salmista ora. O salmista Moisés aqui no caso, versículo 13. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos. É o tipo de lamento que eu não posso fazer perto de qualquer pessoa. Sabia, eu estou orando para Deus voltar. Por que ele foi embora? Na minha vida ele foi. Eu estou orando para Deus, perguntando para Ele até quando. Estou pedindo para Ele ter compaixão de nós. Se você não tem liberdade para fazer isso com alguém, eu realmente não te aconselho a fazer isso, confidenciar isso para ninguém, mas para Deus você pode. Porque Deus, Ele vai ter compaixão de você. Nós lemos no versículo 17: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Não é o pecador que precisa da graça de Deus? E é assim que ele ora: seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Não importa se o seu sofrimento é por causa do seu pecado, Deus ouve. É claro, não é alívio sem confissão. Se você pecou, é só confessar a Deus e pedir para Deus a misericórdia dele e tirar aquela angústia do seu coração. E o Senhor vai fazer maravilhas na sua vida e vai confirmar a obra da sua mão. Lamentar-se diante de Deus tem outro benefício, a você se desviar dos perversos. Há pessoas que são perversas, violentas, mal intencionadas, que estão perto de você. E você precisa se livrar delas. Mas como? Clamando ao Senhor, lamentando-se diante de Deus. Vamos ler Salmo 140. Versículo 1. Pode alguém ler? Salmo 141. Livra-me, ó Deus, do homem mau, guarda-me do homem violento. Às vezes nós pensamos que os homens maus são uma ameaça para nós porque são nossos inimigos. Os homens perversos, os homens violentos, as pessoas mal intencionadas, as pessoas longe de Deus, elas são um perigo para nós porque elas são nossos inimigos. Mas eu queria que os irmãos pensassem um pouco diferente. Quando o salmista diz para Deus livrá-lo do homem perverso, não é porque é um perigo, não é porque é um perigo de fora para dentro, mas talvez seja porque é um perigo de dentro mesmo. Ou seja, esse homem perverso, essa pessoa violenta, ela está junto comigo. E são pessoas usadas pelo diabo para nos afastar de Deus. E nós precisamos romper. Com o inimigo é mais fácil romper. Porque a gente já mantém uma distância. Mas com as pessoas que são perversas e estão conosco, é muito mais difícil.
porque são situações que você está envolvido, você não consegue escapar muitas vezes. Eu tinha alguns amigos na faculdade, gente boa, no entanto, na faculdade, estava lá em São Paulo e eles, nós fazíamos trabalho juntos, não é? Nós tínhamos boa amizade nos corredores ali. Chegou a época do friozinho, né? Eles queriam tomar vinho quente. Era só atravessar a rua da faculdade, né? E nós tomaríamos o vinho quente e tudo bem. E aquilo já se tornou uma prática para eles. Eles eram meus amigos, eu não queria dizer não para não estragar o prazer, mas eu não podia dizer sim, porque aquilo, na minha convicção, aquilo não encaixava. Não é que eles se embebedavam, nada disso. Mas para mim não encaixava. O padrão que eu estava querendo levar diante de Deus não encaixava. Então o que eu tinha que fazer? Acabar com a amizade? Não precisava. Mas eu tinha que orar a Deus. Me ajuda a falar não, sem ficar naquele constrangimento, né? Sem ter que acabar a amizade também. E eu me lembro que eu falei não uma vez, falei não outra vez, e depois eles se acostumaram. Eles sabiam que eu não ia, mas a gente continuava com a amizade. Eu precisei orar, e eu acredito que os jovens precisam orar também, porque estão rodeados de pessoas que não entendem e não amam os princípios que você ama. Por isso o salmista também, ele ora e se torna um lamento para nós no versículo 4. Alguém quer ler? Salmo 144. Guarda-me, Senhor, da mão dos ímpios, preserva-me do homem violento, os quais se empenham por desviar os passos. Eles estão se esforçando para desviar os meus passos da palavra de Deus, do próprio Deus. E talvez esses homens violentos, eles não sejam aqueles inimigos que vêm a cavalo de longe invadir minhas propriedades. Não, talvez eles estejam dentro. Talvez eles estejam dentro da minha família. Talvez sejam pessoas muito queridas para nós, e acabam se tornando inimigos violentos contra a cruz de Cristo Jesus. Por isso você tem que clamar, lamentar-se dessa situação e pedir para que o Senhor te tire dessa armadilha, porque eles estão empenhados. Eu sei, alguns deles nem sabem que estão empenhados para isso, mas Satanás é o Deus desse século. E como eles ainda não se entregaram para o Salvador Jesus, eles são capachos de Satanás. Eles são os capatazes, eles são aqueles trabalhadores das trevas, talvez sem perceberem. E eles se empenham para te desviar dos caminhos de Deus. Lamente-se, ore, clame ao Senhor. Outro benefício de nós clamarmos ao Senhor, de nós lamentarmos, é porque isso nos ajuda a evitar o pecado nas nossas vidas. Você vence o pecado através de clamor. Não é fácil vencer pecado e é impossível vencer lutando contra o pecado. Você tem que se render ao Senhor e o Senhor vai vencer o pecado. Salmo 141, versículo 1. Salmo 141, 1. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os teus ouvidos à minha voz quando te invoco.
porque ele tem essa pressa que Deus ouça, porque esse lamento, nessa invocação ao Senhor, é por causa dele mesmo, por causa do pecado que habita nele. E ele ora assim, no versículo 3 e 4. Alguém pode ler? Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Senhor, me ajude a não pecar. Me ajude, Senhor, a não tomar gosto do pecado. E como que eu vou tomar gosto do pecado? Com as pessoas que estão próximas a mim, que já têm aquele sabor do pecado. E essas pessoas vão me convidar para coisas maravilhosas. E por isso, maravilhosas para a inclinação para o mal. Por isso que ele ora para que ele não se incline para o mal. A carne dele quer comer das iguarias dos malfeitores, mas ele sabe que ele não pode. Por isso ele ora ao Senhor, ele se lamenta diante do Senhor para que o Senhor o ajude. Isso é uma oração constante para todo mundo que tem familiares, amigos incrédulos, que negociam com incrédulos. É uma oração diária. Daniel resolveu que ele não ia comer daquelas iguarias, daquelas comidas gostosas daquele reino. Ele resolveu que ele não ia fazer isso. Essa é uma resolução da sua vida, de você clamar ao Senhor. E por isso que esse clamor, esse lamento de uma pessoa piedosa, ele faz com que você se torne cada vez mais uma pessoa separada para Deus. E não é esse o objetivo de todo crente? Separar-se para Deus? E esse lamento também te ajuda a se fortalecer, a sair fortalecido. Vamos ler Salmo 142. Salmo 142, versículo 6. Pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. O salmista se sente fraco, e o lamento é para os fracos. Não tem um ditado que fala, isso não é para os fracos, mas eu digo, o lamento é para os fracos. E essa fraqueza é que te dá força para o lamento. Pessoas fortes não lamentam, pessoas fortes enfrentam. Mas o crente não é de enfrentar, o crente é de se lamentar diante de Deus. O crente é aquele que fala, Senhor, os perseguidores são mais fortes do que eu. Quem são os seus perseguidores de imediato? Satanás, o mundo e a sua tendência para o mal, sua natureza pecaminosa. Esses são os seus perseguidores. Todos os dias, eles não te dão trégua. E você é mais fraco que Satanás. Você em si mesmo é mais fraco que o mundo. E você é mais fraco do que você mesmo. Sua natureza pecaminosa. A palavra de Deus diz, maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, quem está em nós não somos nós mesmos. Quem está em nós é o Espírito Santo. É Jesus Cristo. Ele é mais forte do que aquele que está no mundo, que é o diabo, Satanás. Sentir-se fraco e dizer para Deus que você é fraco, não tem problema nenhum, isso é vantagem para você como crente. Porque na verdade nós estamos como se estivéssemos num cárcere, numa prisão, numa caverna. E de fato quem está falando esse salmo é alguém que estava
literalmente numa caverna, dentro mesmo de uma caverna, Davi. E Deus deu libertação para ele quando ele estava na caverna, fugindo do bando de Saul. E Deus às vezes te livra e te dá um escape através de situações que você nem imagina, como por exemplo, onde que Davi conseguiu proteção? Lá no covil dos malfeitores, os filisteus. Os filisteus protegeram Davi. Quem diria, Davi que enfrentou Golias e os filisteus e agora está sendo protegido pelos filisteus? Para vocês verem como que o jogo muda, de tal maneira em que os maiores inimigos de Davi agora não seriam os filisteus, mas seriam o próprio povo de Israel. O pai do melhor amigo dele seria o inimigo de Davi. Por isso ele clama assim, versículo 7, alguém pode ler? Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Tira a minha alma do cárcere. Será que dá para falar isso com todo mundo, hein? Rapaz, eu ando num cárcere, eu ando num calabouço, eu estou sufocado. Você não tem fé mesmo, né? As pessoas talvez não vão te entender. Por isso você pode clamar ao Senhor. Ou você é mais forte que Davi, ou você é mais piedoso do que Davi. Eu não sou. Se Davi orou assim, eu posso orar também. Como diz o cântico das crianças, se o Espírito de Deus se move em mim, eu luto como Davi, aqui no caso eu oro como Davi. Meus irmãos, o lamento só te ajuda. Mas não é um clima meio triste. Não, você já está triste, só que você não está sabendo disso. Dentro da nossa alma há muita tristeza. Há sim alegria, mas também há muita tristeza. E essa tristeza só é atenuada, aliviada e resolvida quando nós nos lamentamos diante do nosso Deus. Ele nos socorre. Será que Jesus pensou nesse assunto de lamento? Será que os evangelhos têm algo a nos falar sobre alguém fragilizado, clamando para o Deus Todo-Poderoso? Será? Vamos ver. Mateus 26. Talvez alguém não entenda que Jesus, enquanto estava na terra, era fraco. Alguém talvez pense que isso é uma blasfêmia. Existe uma doutrina que tem um nome grego, tá? A doutrina do kenosis. Kenosis quer dizer autoesvaziamento. E essa é a doutrina que você encontra em Filipenses capítulo 2. Que ele se esvaziou, não tomou como usurpação o ser igual a Deus. Então o Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, ele ficou fragilizado muitas vezes. E por isso que em Hebreus nós lemos também que ele sabe cuidar de nós. Ele pode se compadecer de nós, porque ele passou pelas mesmas tentações, contudo sem pecado. Ele nunca pecou, mas ele esteve fraco sim, muitas vezes. E algumas vezes, como vamos ver aqui. Mateus 26, 39. Alguém pode ler? Jesus fraco, Jesus se lamentando e lamentando ao Pai. Mateus 26, 39. Indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como
sofrendo e pedindo, se é possível, tira de mim esse sofrimento. Cálice é um símbolo para sofrimento. Também Mateus 26, 75, uma outra pessoa. Dessa vez é alguém com pecado. É alguém que está triste porque fez bobagem. Alguém que está triste porque agiu de modo errado. Mas lembrem-se, não importa. Não importa qual é o motivo da sua tristeza. Clame a Deus e Ele vai te ouvir. Mateus 26, 75. Pode alguém ler? Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Chorou amargamente. Se é isso que você precisa, chore diante de Deus. O Senhor não vai jogar no seu rosto: mas você me negou 3 vezes. Talvez ele vai perguntar: Pedro, tu me amas? 3 vezes ele pergunta. Talvez você vai lembrar das 3 vezes que negou. Mas veja como o Senhor já teve compaixão desde a primeira pergunta, porque Ele fala: apacenta os meus cordeiros. Ou seja, Ele não ia deixar alguém que Ele não confiasse cuidar do rebanho dele. Mesmo que Pedro tinha pecado, mesmo que Pedro chorou amargamente, o Senhor o ouviu. E Ele está pronto para te ouvir também. Então Jesus está nos mostrando, os evangelhos nos mostram sobre esse lamento. Mateus 27, 46. Talvez o máximo dos lamentos de Jesus para o Pai. Mateus 26, 46. Por volta da hora 9, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Dá para falar isso para alguém? Não dá. E Jesus fala para todo mundo, né? Ele fala na cruz. Mas ele estava falando era com o Pai. E mostrando diante do mundo todo a fraqueza dele. Na cruz ele estava fraco, ele não estava forte não. E ele clamou ao Senhor. É um convite para nós também expressarmos a nossa angústia para Deus. Lucas 13, 34. Com os evangelhos nós estamos confirmando os salmos de lamento. Lucas 13, 34. Jesus está chorando aqui. Alguém pode ler? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir teus filhos como a galinha junta do seu próprio ninho debaixo das asas, e vós não quisestes. Ele chora aqui diante da nação de Jerusalém, da cidade. Ele quis ajudar, mas a cidade não quis. Então esse é uma tristeza, um lamento por causa de outras pessoas teimosas. E às vezes você vai se lamentar não só por você, mas você vai se lamentar pelos erros dos outros. Mas lamente-se diante de Deus. E as duas últimas referências, Lucas 19, 41. Jesus de novo, não é? Chegando diante de Jerusalém. Lucas 19, 41. Alguém pode ler? Quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Talvez alguns pensem que só tem uma referência na Bíblia que mostra Jesus chorando. Não, nós temos essas aqui. Jesus chorando, lamentando no jardim do Getsêmani, na cruz, sobre Jerusalém, chegando em Jerusalém, ele chora, ele lamenta diante do Senhor.
E a referência bem conhecida, né? Em que o amigo de Jesus morreu, Lázaro, e ele pede para dizerem onde ele está. E quando apontam, mostram para ele, a Bíblia diz que o espírito dele fica agitado e comovido, perturbado dentro dele. João 11. João 11. Então ele vê a Maria chorar. E ver outras pessoas chorar nos perturba também, né? Ver a angústia de alguém também nos deixa meio desarmados. É o momento de nós clamarmos ao Senhor. E aí o versículo 35 diz simplesmente assim: Jesus chorou. Será que você é mais forte do que Jesus? Nós não estamos falando em chorar em público, nós não estamos falando para chorar diante de alguém, mas pelo contrário, nós estamos dizendo para chorar diante de Deus, clamar ao Senhor. Então esses salmos de lamento, eles mudam um pouquinho talvez a visão de alguns que acham que o crente é forte, e muda também a visão daqueles que preferem ficar falando para as pessoas das suas fraquezas, se lamentando para as pessoas. Você não é forte e também você não precisa mostrar para todo mundo a sua fraqueza. A palavra de Deus nos salmos de lamento, ela te incentiva a lamentar-se diante daquele que pode te socorrer, que é o nosso Deus. Que Deus nos abençoe grandemente. Amém. Joãozinho, tem mais uma parte? Tem música. Tem uma música. Então